Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais esta palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema de hoje é a magia da transformação interior. E para abordar esse tema, decidimos falar um pouquinho sobre o conceito de magia de uma forma ampla. Esse termo magia, ele se origina de um termo grego que é magike, que por sua vez se origina da arte dos magoi, dos sacerdotes persas. Então, magia é justamente essa arte que hoje nós conhecemos como magia. É claro que esse tema é muito amplo e que os conceitos de magia são os mais diversos possíveis. Então, nós tivemos que restringir nossa exposição a alguns conceitos apresentados ao longo da história para que ela não ficasse muito extensa. Mas, de acordo com várias referências gregas, de fato, a magia teria se originado na Pérsia. Alguns colocam Zaratustra ou Zoroastro como o criador, o fundador da magia original. Entre os gregos também se dizia que os sábios Pitágoras, Platão, Demócrito e vários outros teriam sido iniciados nessa arte da magia na Pérsia. Sabe-se que Platão de fato viajou para a região da Pérsia para ser iniciado em seus mistérios. E esses gregos, ou alguns desses gregos, realmente percebiam a magia de uma forma ampla. Magia como a própria sabedoria suprema, conhecida melhor talvez por não gregos e posteriormente por não romanos, não helenos, do que na própria Grécia ou em Roma. Por isso a necessidade de ir ao país estrangeiro para receber essas iniciações da magia. Existem outras referências de origem, algumas delas falando sobre uma origem egípcia. E sabe-se que os próprios gregos viajaram muitas vezes ao Egito também para serem iniciados em seus mistérios. Mas, na verdade, existiram e existem alguns conceitos distintos sobre o que seria magia. Um desses conceitos relaciona a magia com a arte da cura. E isso também está relacionado com a manifestação de faculdades latentes do ser humano. Ou seja, o ser humano tem um potencial de realizar certas coisas, de adquirir certos poderes e, com isso, efetuar a cura ou efetuar certas ações que ele não teria condições se não desenvolvesse essas faculdades. Um conceito mais amplo seria a magia como uma filosofia aplicada da natureza. Nesse sentido, a magia seria uma precursora da ciência ou seria uma ciência mais ampla que trataria de outras questões além das questões científicas. E existe o conceito de magia como sabedoria antiga, como uma teologia ou uma filosofia original, como uma filosofia perene, como um ensinamento universal. E tem acompanhado a humanidade desde os primeiros iniciados até os tempos atuais. E, por último, temos o conceito de magia como técnica ou método de entrar em contato com forças intermediárias entre o ser humano e Deus mesmo. Em todos esses conceitos, em todas essas concepções, nós temos uma ideia-chave no centro.
que é a ideia de manifestação, de exteriorização, de ato, de realização de uma ideia. É como se você tivesse um projeto, e um projeto pode ser desde o projeto de uma casa ao projeto de um universo, e precisasse trazer isso para manifestação. E a magia seria essa arte de trazer aquilo que é sutil ou mesmo espiritual à manifestação. Então, pode ser inclusive você trazer ideias do mundo das ideias de Platão ou do mundo divino à manifestação na matéria. Então, a ideia central de todos esses conceitos é você ter uma exteriorização de uma ideia, de uma intenção, de uma vontade e de um desejo. Na antiguidade, como falamos, havia esse conceito de magia entre os persas, havia algo semelhante entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos. E já no finalzinho do Império Romano, como ele existia, no finalzinho da antiguidade, se manifestaram alguns filósofos neoplatônicos que renovaram a sabedoria trazida por Platão na Grécia. E criou-se o que na época era chamado como neoplatonismo. E um desses filósofos foi Jâmblico. E Jâmblico escreveu bastante sobre magia no contexto do neoplatonismo. E magia como ritual, como cerimônia. O ato de trazer uma concepção espiritual para a matéria seria justamente o ato mágico. Ou uma palavra que é dita, ou algo que é executado, que como que traria essas forças espirituais para a sua manifestação na matéria. Isso ficou relativamente esquecido durante o período da Idade Média, mas foi sendo recuperado no finalzinho da Idade Média, sendo plenamente recuperado por Marcílio Fitino. Marcílio Fitino, ele foi o tradutor de vários textos de Platão, que estavam perdidos para o Ocidente, mas enquanto ele estava traduzindo Platão, chegou para ele os textos de Hermes Trismegistus, o que hoje nós conhecemos como Corpus Hermético. E neste momento ele decidiu parar tudo, parar com a tradução de Platão, para fazer a tradução dos textos herméticos, que na época eram considerados como que os primeiros elementos da sabedoria universal. E com base nisso, com base tanto em Jâmblico, os neoplatônicos, como nos textos herméticos, Fitino como que fez de novo a magia voltar à vida. Mas uma magia divina, uma magia elevadíssima. Uma magia que, na verdade, ele relacionava com o próprio amor divino, com o próprio amor platônico. E seria justamente a ativação desse amor que tudo conecta, que faz com que tudo na natureza se torne um, em tudo e em todos. Então, o papel do mago é ativar o amor, a conexão, o divino em toda a natureza. Na mesma época, um aluno e amigo de Marcílio Fitino foi Pico della Mirandola, que, da mesma forma que Jâmblico, entre os neoplatônicos da antiguidade, ele voltou a falar da importância do ritual na conexão com as forças divinas e relacionou a magia com a cabala cristã. Ele estudou a cabala dos judeus e como que trouxe esse entendimento, essa filosofia para uma compreensão cristã do Novo Testamento. Um pouquinho depois, Paracelsus também trabalharia
e falaria sobre magia. E para ele também, magia é a revelação do espiritual, do divino na matéria. Isso principalmente para um trabalho de cura, de uma cura essencial do ser humano. Então, o que pode justamente curar o ser humano é que ele recupere a sua conexão com o espiritual em si. É a essência da magia de Paracelsus. E, posteriormente, essas concepções de Paracelsus também foram utilizadas nos textos Rosacruzes, da Rosa Cruz clássica do século XVII, que falavam sobre o livro M, o livro da natureza, e o livro T, o livro de Deus. O mago, aquele que executa um ato mágico, ele é sempre conhecido como rei e como sacerdote. Na verdade, o mago, considerado na antiga Pérsia, era, na prática, um sacerdote da filosofia ou da religião de Zaratustra ou Zoroastro. Só que o mago era sempre sacerdote e rei. E nós vemos isso, por exemplo, nas cartas de Paulo também, em que ele diz que Jesus Cristo é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, há uma união interior entre esse aspecto de sacerdócio, mais ligado, vamos dizer, a uma mística profunda, a uma purificação dos sentimentos, do coração, com a função do rei, que é uma função, vamos dizer, mais de pensar e de poder, de executar. Então, esse ser renovado, que realiza em si o verdadeiro ato mágico, ele unifica esses santuários, o coração e a cabeça. E dessa forma ele consegue exteriorizar uma ação renovada para o mundo. O verdadeiro rei sacerdote, o verdadeiro mago, é justamente o que realiza isso. Vejam que ao longo dessa longa história, muitas vezes nós encontramos textos sobre magia relacionando magia à teurgia. Mas aqui a gente precisa aprofundar esse termo, porque muitas vezes teurgia foi conhecido simplesmente como o contato com forças invisíveis. E no sentido original, teurgia vem de theos e ergos, ou seja, Deus e trabalho. É um trabalho conectado com o divino. É uma ligação com o divino. É um diálogo com o divino, com a palavra ou o verbo de Deus mesmo. Então, esse é o sentido original dessa forma de teurgia e dessa magia. Aqui nós podemos falar, na nossa terminologia, de magia gnóstica, que é como que a exteriorização de um pensar, de um querer e de um sentir renovados. E aqui estamos falando de uma arte de construção ou de reconstrução. Mas o que é construído ou o que é reconstruído? Que trabalho de construção ou que maçonaria é esta? É uma restauração do próprio templo humano. É perceber que há uma necessidade de tornar o próprio templo humano, ou seja, o sistema humano como um todo, a uma condição que foi perdida. Nesse trabalho não se utiliza de forma nenhuma as faculdades psíquicas do homem comum, ou seja, do ego humano, nem a sensibilidade natural do ego. Então não estamos falando aqui
de um desenvolvimento de faculdades superiores do ego. Não estamos aqui falando de uma ampliação da consciência egóica. Pelo contrário, esse trabalho não existe para melhorar o ego e para fortalecê-lo ou dar-lhe mais poder. Ele está relacionado justamente com a descoberta em si de uma fonte de sabedoria e de poder, que pertence, na verdade, a um ser que está conosco, mas que nós desconhecemos. Há uma verdade, há uma realidade que habita conosco, mas que nós desconhecemos. Mas que em um certo momento da nossa vida começa a atuar em nós. E essa atuação é principalmente uma atuação em nossa consciência, que começa a se sentir como que perturbada. Uma consciência que é tocada por essa outra realidade, que na verdade é a realidade de um outro princípio de consciência, começa a questionar tudo. Por que estou aqui? Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? E essas questões são colocadas não intelectualmente para a pessoa, e sim como quase uma questão que grita em todo o seu sistema. E esse ser humano começa a se questionar, e começa a questionar tudo ao seu redor. Esta é a base de construção dessa reconstrução, dessa autolivre maçonaria, que é a arte real de construção, que é também a verdadeira magia, e que envolve todo o sistema humano. Envolve, como nós falamos, primeiro, uma conexão com essa realidade transcendente que começa a nos inquietar. Então a primeira etapa é justamente reconhecer em si essa inquietação, esse toque espiritual que vem de dentro. Com base nisso, executar como que uma purificação das faculdades do coração, uma limpeza, um silenciar das emoções. No segundo momento, essa força que nasce no coração como que se eleva para a cabeça. E nesse elevar-se, começa a se forjar como que um novo saber. Um saber que não é mais simplesmente um saber intelectual. É um saber da união entre sentimento e pensamento, entre coração e cabeça. E gradativamente, o que se abre aí é uma nova consciência, uma nova percepção, uma nova lucidez que permite que o ser humano enxergue a si mesmo, permite que o ser humano olhe para si mesmo. E nesse sentido, esse é um novo saber, é esse saber da cabeça e do coração unidos. Mas esse saber, se ele não se tornar em algo mais, ele pode acabar sendo prejudicial. Porque, na verdade, é necessário que isso se transforme numa ação libertadora. E para isso, o ser humano precisa entregar-se a uma verdade maior do que a verdade do ego. Há uma vontade que é maior do que a sua vontade de realizar coisas e de se realizar como ego neste mundo. É justamente chegar a uma condição em que a faculdade do poder, se manifesta, mas é o poder de agir de acordo com o protótipo original que se encontra em nosso coração. Então, nesse sentido, é uma rendição da vontade, é uma autorrendição. Então, em primeiro lugar, é um saber. Em segundo lugar, é um poder, no sentido de ser uma força de vontade, que é o potencial para uma ação. E em terceiro lugar, é a própria ação. E aí,
nós podemos dizer que é necessário o ser humano ter coragem. É necessário que ele consiga, de fato, agir a partir dessa força do coração. E se entregue de forma tão plena que aquilo que é percebido, aquilo que é sentido, possa, de fato, se transformar em ação. E esse terceiro elemento nós podemos chamar de ousar. Ousar tomar uma atitude absolutamente nova. E, por fim, o ser que adquire essa condição, ele precisa saber com quem falar e com quem calar. Ele deve falar apenas o que é necessário e quando necessário para uma pessoa que tem necessidade do verdadeiro conhecimento. Então, muitas vezes em sua vida, ele vai precisar também calar-se. E vejam, esses aspectos que nós colocamos, esse saber da união entre cabeça e coração, esse ousar, esse poder da nova vontade, esse ousar da nova ação e esse calar-se, é justamente 4 verbos que são atribuídos ao próprio Zaratustra, que, segundo algumas lendas, seria o próprio fundador da magia, que falam justamente em saber, poder, ousar e calar. Amigos, essa era a introdução que a gente tinha para hoje e a partir de agora nós abrimos para os questionamentos de vocês. Fiquem à vontade. A Geni pergunta o seguinte: o Zaratustra é de Nietzsche. Acho que não compreendi bem. Poderia me dar um caminho? Na verdade, o Nietzsche, ele pegou da antiguidade esse nome. Zaratustra foi o fundador de uma sabedoria, de uma linhagem de conhecimento espiritual, que nasceu na Pérsia na antiguidade. Por exemplo, foi a primeira vez em que nasceu quase que uma concepção dualista e quase uma concepção de um Deus único. Porque Zaratustra ensinava que havia um Deus absoluto, que seria Ormuzd, e uma força negativa, que seria Ahriman, que se oporia a essa força da divindade. Então, o Nietzsche simplesmente, no século XIX, pegou esse nome e deu ao seu personagem, aquele sábio, do Assim Falava Zaratustra. Então, é por isso que nós falamos não do Zaratustra do Nietzsche, e sim desse sábio da antiguidade. Outra pergunta é do Davi ou David. Será que Hermes Trismegisto era apenas uma pessoa ou um grupo de estudiosos das leis universais? É uma boa pergunta, Davi, e de certa forma sem resposta, porque os textos herméticos, os textos do corpus hermético, certamente não foram escritos por uma única pessoa. Certamente foram escritos por uma escola, nós podemos falar de uma escola hermética. Mas isso não significa que na antiguidade não houve um sábio chamado Hermes Trismegisto também. Então, alguns relacionam inclusive esse ser, esse sábio, Hermes Trismegisto, com o próprio deus Tote, que era um deus egípcio. Então, há muitas lendas a respeito, mas não há nada conclusivo. Os textos herméticos eles foram apresentados como eles existem atualmente no início da nossa era, nos séculos 2 e 3. Eles
tem uma linguagem certamente influenciada pelo cristianismo, certamente influenciada pelo neoplatonismo, mas há certas evidências de que a forma que esses textos assumiram nos séculos 2 e 3, na verdade foram a transformação de uma linguagem mitológica de textos que já existiam no Antigo Egito por uma linguagem compreensível para o ser humano da época. Então é por isso que muitos dizem, na verdade, os textos herméticos e Hermes Trismegistos remontam lá ao período, né, da antiguidade egípcia, do Império Egípcio. Então isso é algo questionável, nós não temos como responder categoricamente sobre isso. O Marcos pergunta o seguinte: então o ego é um colaborador para o seu próprio aniquilamento, pois a vontade de libertação vem dele? Marcos, veja, o ego pode se tornar um instrumento desse aniquilamento. Podemos chamar de aniquilamento, mas poderíamos chamar mais propriamente desse desmascaramento, dessa descoberta da realidade, da ilusão do ego. O ego é uma construção. A imagem que nós criamos em nossa mente desse indivíduo, que somos nós mesmos, e a partir dele nós nos diferenciamos do mundo ao redor. Nós nos diferenciamos de nossos irmãos e vivemos uma vida totalmente dedicada à grandeza do ego, ao fortalecimento da ideia do ego. Mas nós sabemos muito bem que o ego, no fundo, percebe a sua natureza ilusória. E por isso ele sente um vazio interior que precisa ser preenchido. Mas, muitas vezes, esse vazio, tenta-se preencher esse vazio com coisas exteriores, com identificações exteriores. Desde posses, riquezas, fama, glória, seja o que for. Mas sim, o ego, quando ele chega numa condição de perceber, de conhecer a sua própria natureza ilusória, pelo menos parte dele começa a colaborar com um processo de libertação, que é a manifestação do ser real no sistema humano. Então geralmente, nós não temos noção da nossa identidade real, daquilo que foi conhecido pelos hindus como Atma, ou seja, o ser real, o eu real. Aquilo que era, é e há de vir. Aquilo que diz, eu sou aquele que é. O verdadeiro eu sou. Porque o ser real, na verdade, não é o ego. O ego vive, na verdade, uma vida ilusória em que ele vai se modificando, vai se alterando de acordo com as estações, de acordo com a temperatura do dia. Mas o ego que percebe a sua própria ilusão pode se tornar sim um colaborador, porque ele vai se desmascarando. E nesse desmascarar-se, ele vai abrindo espaço para si. Espaço em seu ser interior, espaço de sentimento, espaço de pensamento, espaço de vontade, espaço de ação. E nesse espaço, como um vaso vazio, algo novo pode entrar. E quando estivermos cheios de nós mesmos, isso não será possível. Mas quando nos esvaziamos, sim. Quando nós entramos no não ser, nós entramos em contato com o ser real. E podemos nos unificar com esse ser real.
Então esse é o papel do ego, que descobre a sua própria natureza ilusória. Uma pergunta da Sandra. A transformação interior real é possível apenas às almas maduras, ou a transformação real de uma alma irradia e pode chegar a outras almas, ajudando-as em seus processos de mudança? Boa pergunta, Sandra. E eu diria que sua pergunta já contém a resposta, porque é exatamente isso. É essa segunda hipótese. Ou seja, a transformação fundamental tem como base, sim, um amadurecimento fundamental da consciência. Mas quem realiza esse processo em si passa a irradiar uma lucidez, um silêncio que toca outras pessoas. E essas pessoas podem ser pessoas que também estão maduras para o caminho espiritual e que de uma forma ou outra vão terá esse desejo, esse anseio puro dinamizado em si, ou pode atuar mesmo naqueles que ainda não estão maduros, auxiliando no seu amadurecimento. Então, isso realizado por um indivíduo separado tem uma determinada força. Por um grupo consciente, isso tem uma força tremenda. Um grupo consciente realizando esse processo de reconstrução interior pode irradiar para todo mundo e para toda a humanidade. Então nós podemos dizer que, de certa forma, todo ser humano está num processo de aproximar-se de um caminho espiritual e de realizá-lo. Esse chamado está sendo emitido para todos. E aqueles que ainda não estão maduros estão se tornando maduros para isso. E assim que se tornarem maduros, eles vão buscar, por impulso interior. Eles vão ser levados pelo próprio princípio divino dentro deles, a buscar a verdade e a realizar também essa tarefa da autorreconstrução. O Luciano pergunta o seguinte: a glândula pineal desempenha alguma importância nessa nova consciência? Sim, Luciano. Na verdade, todas as glândulas de secreção interna vão executar um papel nesse processo. E a primeira das glândulas é a glândula timo, que a gente tem aqui na região do coração, que num certo momento ela passa a emitir no sangue um hormônio de natureza muito sutil que vai levar a uma transformação sanguínea. E, portanto, é uma transformação da consciência. E vamos dizer, num certo momento, essa força que nasceu no coração vai se manifestar em nossa cabeça. E vai tocar outra glândula, que ainda não é a pineal, é a hipófise. E vai levar essa glândula a uma transformação. E é uma transformação ainda parcial. Mas aquilo que nós falamos, de uma primeira purificação do coração, de uma primeira purificação dos pensamentos, nasce da ação dessa força em nós. E essa força que nasceu no coração, que se elevou até a hipófise, ela vai começar a circular em todo o organismo. Ela vai descer e subir. Os antigos hindus diziam que existem 2 cordões em nosso sistema, que eles chamavam de Ida
e pingalá. Um cordão, digamos, em que a força desce e outro cordão em que a força sobe. Então essa força desce até o mais profundo do ser humano e posteriormente ela sobe. E subindo, ela vai transformando todas as glândulas no caminho. E num certo momento, ela vai fechar esse circuito e vai voltar para a hipófise. E nesse momento é que nós teremos como que um sistema anímico preparado para receber uma força divina, uma força verdadeiramente espiritual. Então, essa força que fez essa viagem em nosso organismo e voltou para a hipófise, vai como que dar um salto quântico para a pineal e vai abrir a pineal para a recepção dessa força divina que é o espírito. E aí, digamos, essa força vai poder atuar inclusive na própria consciência humana. O cordão central de nossa coluna, onde arde o fogo serpentino, vai receber essa força e vai passar por uma transformação. Então, só resumindo, sim, num estágio já avançado do caminho, a pineal vai exercer um papel importante nesse processo. É importante que a gente diga o seguinte: o método proposto pela Rosa Cruz Áurea não traz uma dinamização forçada da pineal no primeiro momento. Da mesma forma que não vai trazer uma forçação, um impulsionamento da força da Kundalini do plexo sacro. Porque essas forças têm que ser trabalhadas naturalmente. E para que elas sejam trabalhadas naturalmente, é fundamental que, primeiro, essa força do coração nasça. Então nós podemos, inclusive, falar que estamos nos referindo a 3 Kundalinis. Uma Kundalini do coração, uma Kundalini do plexo sacro e uma Kundalini ligada à pineal. Mas elas precisam seguir esse processo, esse caminho. Primeiro o coração, depois passa apenas pela hipófise, desce até o último chakra, sobe de novo e só no último momento a pineal é acessada para a recepção do espírito. E a partir daí é que começa de fato o processo de transfiguração. Eu não sei se é Leni ou Leni, questiona o seguinte: quando uma pessoa percebe que seu ver, sentir e agir sofre uma mudança radical, até então desconhecida pela sua personalidade conservadora, em termos de conhecimento, poderíamos dizer que o seu eu interior, de certa forma, foi transformado? Sim, pode ser que sim. É claro que nós devemos sempre nos questionar. Será que é uma mudança fundamental? Será que é uma mudança de fato estrutural? Isso ninguém pode fazer pelo outro. Só a própria pessoa que passou pela experiência é que pode vivenciar. Porque o que estamos falando é de um processo em que realmente o que é velho passa. Né? Tudo que era velho passou. O velho céu e a velha terra já não existem, como diz o Apocalipse. E tudo se fez novo. Então, é só o autoconhecimento que pode nos dizer se houve de fato uma renovação radical, profunda, e na sua pergunta você disse que sim, né? E que isso trouxe ou traz um novo conhecimento.
Então nós sabemos que ao longo da história, muitos vivenciaram experiências semelhantes. Por exemplo, o sábio do século XVII, Jacob Böhme, ele descreve que num certo momento ele vislumbrou uma luz que estava saindo de um objeto, de cristal, e que a percepção disso como que levou ele a um conhecimento que abrangia, na verdade, algo que não poderia ser conhecido em séculos de estudo. Então, e nesse caso, Jacob Böhme provou, por sua mudança de atitude de vida, que realmente algo fundamental tinha se alterado. Porque ele também não guardou isso para si, ele disseminou. Mesmo sendo perseguido, ele manteve a sua tarefa de disseminar aquilo que ele recebeu. Então, quem recebe algo desse tipo, ou quem se torna digno para receber um conhecimento novo assim, na verdade não recebe para si, recebe para uma transformação do mundo e da humanidade. E é aí que a gente tem que descobrir a autenticidade da nossa experiência ou não. Se ela nos torna mais egocêntricos, não é um contato com a força divina. Mas se pelo contrário, ela nos leva a uma vivência não egocêntrica, isso é uma prova de que é, sim, um contato com esse divino em nós. A Lilian pergunta: você pode me dizer se Akhenaton, ou Akhenaton, foi um dos iniciados por falar em Egito? Lilian, o que nós podemos dizer é que provavelmente sim. Akhenaton atuou numa época em que, vamos dizer, os antigos mistérios egípcios estavam em decadência. E ele veio, sim, com a tarefa de renovar esses mistérios. De inclusive, pela primeira vez na história, trazer uma compreensão de mundo monoteísta. E, por sinal, ele deixou um hino ao sol, que nós podemos ver como um hino ao divino. O próprio Cristo foi muitas vezes relacionado com o próprio sol, um hino ao Cristo que ainda não tinha vindo. E realmente atuou com força contra uma casta sacerdotal que já estava corrompida. Infelizmente, ele não pôde realizar sua tarefa plenamente. E por isso, grande parte do que ele fez voltou ao que era antes. Mas ele deixou sementes que certamente floresceram posteriormente. A Lauriette pergunta o seguinte: como se sabe quando acontece esse amadurecimento? Em muitos casos, pode ser confundido com depressão, já que se perde pelo material em busca do espiritual, e também o tal aperto no coração pela transformação. Lauriette, é uma questão que também nós não podemos generalizar, porque uma depressão pode ter inúmeras causas. Pode ser que alguém fique deprimido porque perdeu o namorado, porque alguém querido faleceu, porque perdeu o emprego. Tem várias razões que podem levar à depressão. E a depressão não deve ser criticada, mas também não deve ser elogiada. A depressão em si pode não ser um fator positivo, a não ser que seja de fato uma manifestação de
desse impulso da busca fundamental. Eu nem chamaria isso de depressão, porque, na verdade, na depressão você perde todas as suas faculdades de ação. E nessa transformação interior, você sim perde toda a sua conexão com o que era velho. Mas, ao mesmo tempo, algo novo está sendo construído. Então não é algo que te deixa vazio. Talvez te deixe, em alguns instantes desse caminho, vazio. Mas, fundamentalmente, é diferente de uma depressão que te esvazia, te tira tudo e não coloca nada em seu lugar. Na verdade, esse sentimento até de urgência, né, que a busca te leva a questionar os fundamentos da vida, tem uma energia própria que está além da depressão. Porque justamente algo está sendo abandonado, mas algo novo está sendo construído. A Andréia pergunta o seguinte: o eu superior, o Deus interno, pode guiar a pessoa através da sincronicidade? Há um tempo percebo que parece que há um fio que me direciona para determinadas leituras. E essas leituras geralmente vêm ao encontro de algum questionamento que estou fazendo intimamente. Parece que as respostas vão surgindo como que magicamente. Às vezes, textos que já li e lendo novamente, parece que ganham vida, que estão falando comigo no momento. Andréia, só fazer uma distinção aqui na nossa terminologia, tá? Porque você está se referindo sim aqui ao princípio divino, né? Que nos move nessa busca. Mas, ao longo da história do esoterismo, esse novo eu, esse ser que de fato que tem existência real, ele foi confundido por um outro ser. Porque, na verdade, nós, além de sermos essa personalidade, né, com sua vitalidade, com suas emoções, com sua vontade, com seus pensamentos, nós estamos ligados a algo muito maior do que nós, que nós chamamos de microcosmo. Por sinal, esse princípio divino, nós podemos dizer que pertence ao microcosmo e não a nós como personalidades. Mas esse microcosmo passa por diferentes vidas. Ele é um ser que alterna entre a matéria e as regiões sutis. E nessa alternância, nessas diferentes vidas, ele vai passando por diferentes experiências. E essas experiências ficam marcadas, como que vamos imaginar, uma esfera magnética que nos envolve. E gradativamente esse ser vai adquirindo como que uma característica própria, uma identidade própria, uma falsa identidade como é a do ego também. Alguns chamam esse eu kármico de eu superior. Mas, na verdade, o eu kármico é o núcleo central da ilusão do próprio eu. Nós temos essa ilusão tão fortemente gravada em nós, justamente porque nós herdamos essa ilusão do falso eu superior. Tá? Então, só colocando isso para esclarecer, que o eu divino, o verdadeiro ser divino em nós, ele nos orienta assim. Quando nós começamos a sentir esse fogo da busca que nos leva ao caminho, nós passamos a ser direcionados, sim. A vida não acontece por acaso. Os livros que a gente encontra, como você colocou, não surgem em nossas mãos por acaso. Existe uma máxima oculta que diz: quando o discípulo está pronto,
o mestre aparece. O mestre não precisa ser um mestre exterior. Pode ser uma experiência de vida, pode ser mesmo um livro, um filme, que você assiste num momento que está preparada para receber o ensinamento mais profundo que aquilo quer passar. Então, sim. Amigos, nós temos mais cerca de 10 minutos, um pouquinho menos, então certamente não conseguiremos responder todas as questões de vocês, mas faremos o melhor possível para responder o máximo. Tem uma pergunta da Andréia. O planeta está passando por um momento de aceleração do processo de despertar? Em primeiro lugar, sim, certamente. Nós estamos vivendo uma transição entre dois momentos. Os últimos 2100 anos foram regidos por peixes e nós estamos ingressando no novo período, que é o período de Aquário. E são novas forças de radiação que estão atuando neste momento no planeta. Essas transições são sempre complicadas porque cada era se consolida e se cristaliza em redor de alguns pontos-chave. E chega um momento que tudo aquilo que foi construído vai ser destruído para dar espaço a algo novo. Então, nós vemos sim uma aceleração, eu diria, não apenas do processo de despertar, de tudo. Uma aceleração do processo de desmascaramento de todos os poderes deste mundo. Isso certamente é uma realidade. Um processo de desenvolvimento tecnológico que nos pega de surpresa todo dia. Então, de fato, é um momento de transformação muito grande. E o propósito central é, sim, despertar o ser humano. Porque nesse processo não fica pedra sobre pedra. Por mais que nós nos agarremos, as ilusões todas estão sendo desfeitas. Tudo que foi construído exteriormente, naquilo que a gente chama de cultura, as várias máscaras que nós construímos como cidadãos, como profissionais, como pais de família, seja o que for, estão sendo desmascaradas. E o que resta é justamente a percepção do ego, a percepção nua do ego dele mesmo, que é a chave de toda a transformação. Então, como nós colocamos antes, o ser humano que percebe a natureza ilusória do ego é aquele que tem condições de se abrir para o ser real. Enquanto ele estiver totalmente iludido consigo mesmo, não vai haver espaço para nada diferente. E sim, a nossa época é uma época propícia, apesar de que é uma época de liberdade. É uma época em que o ser humano foi colocado perante uma atuação absolutamente livre. Os existencialistas diziam até que nós estamos condenados à liberdade, porque ser livre não é fácil. Nós temos que construir o próprio sentido de nossas vidas. E nesse desfazer-se de todos os valores antigos, nós precisamos construir algo novo a partir de nós mesmos. E nós temos uma pedra angular de construção, que é a própria força crística que habita o nosso coração. Então essa tem que ser a pedra angular dessa nova construção.
acho que é a Luciene que coloca. Como buscar essa transformação? Em primeiro lugar, reconhecer esse impulso puro de uma busca sincera dentro de si. Na terminologia da Rosa Cruz Áurea, nós falamos inclusive de reconhecer a pré-reminiscência. Reconhecer que existe como que uma saudade de algo que foi perdido e que a gente não sabe o que é. E que é necessário que esse algo volte a se manifestar, volte à existência. Na verdade, esse algo existe. Esse algo está em nós. Esse algo é a única coisa em nós que não morre, que não pertence ao tempo. Ele é, era, é e será, como foi dito de Cristo. E identificado esse impulso da pré-reminiscência, nós começamos um caminho, que é um caminho de autoconhecimento. Então, com base nessa reminiscência, uma luz vai brilhar também em nossa cabeça. Da mesma forma que ela brilha no coração, ela vai se expandir e vai brilhar na cabeça. E vai nos dar lucidez. Lucidez para perceber a si mesmo. Lucidez para se desmascarar. Lucidez para desmascarar a ilusão fundamental, que é a ilusão do ego. Então nós temos que adquirir esse saber que é do coração e da cabeça unidos. Não é um saber intelectual, é um saber que nasce do coração e se eleva para a cabeça. Mas nós não podemos parar no saber. Conhecer-se, de certa forma, é demolir-se. E é preciso também que algo seja construído. Então, mas esse algo precisa ser construído de acordo com um protótipo, com uma sabedoria superior. É por isso que o Evangelho fala que é necessário entregar-se à vontade divina. É necessário dizer, Pai, o que queres que eu faça? É necessário realizar algo, mas em sintonia com esse princípio divino e com a luz que o toca, com a luz divina que o toca. Então é assim que nós conheceremos a cada decisão de nossos dias o que devemos fazer. E teremos, portanto, o poder para realizar isso. E se formos ousados, nós transformaremos esse poder, essa vontade, numa ação renovada a cada instante de nossa vida. Porque nós teremos clareza a cada instante do que é que prejudica esse desenvolvimento em nós desse novo ser. E teremos a liberdade de agir para preservar isso ou não. E realizando isso, nós devemos entrar no silêncio também para permitir que o outro fale em nós. Então, voltamos à máxima de Zaratustra. É saber, é poder, é usar e é entrar no silêncio, que é calar-se. É claro que falando assim parece fácil, mas é uma tarefa de toda a vida. É uma tarefa que, se for executada num grupo que tenha o mesmo objetivo comum, pode ser executada com mais facilidade, com mais força, do que se realizarmos ou se tentarmos realizar isso individualmente. Temos recados? Não? Amigos, não temos recados. Não sei se vai ter a reunião amanhã do Skype. Teremos. Então tem um recado importante. Por exemplo, aqueles que não tiveram condições de ter suas questões respondidas hoje.
São poucos, mas alguns ficaram sem resposta. Nós teremos amanhã, às 20 horas, uma reunião via Skype. O pessoal vai colocar aí o nome Skype que vocês precisam adicionar para entrar nessa reunião. Vocês adicionando esse nome Skype, vocês serão aceitos por ele e na hora certa, amanhã às 20 horas, vocês poderão entrar nessa reunião e ter um bate-papo com algumas pessoas que vão, da mesma forma que nós hoje aqui, tentar responder aos questionamentos de vocês. Então, encerramos aqui, agradecemos a todos vocês pela atenção e convidamos para a próxima palestra daqui a 2 semanas, em uma nova segunda-feira, às 20 horas. Obrigado.